Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Bruno, estou aqui para responder uma questão de logaritmo no Enem. Logaritmo tem sido um dos assuntos mais preocupantes para os estudantes, né? E eu vou resolver essa questão que está aí no quadro. Espero que vocês gostem da maneira que resolvo, que eu vou resolver. E vamos nessa. A primeira ideia que essa questão traz é exatamente montar uma função que represente esse vidro do automóvel aqui, ó, que ele está descrito nesse gráfico aqui, x e y. E ele falou o seguinte: um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que as suas bordas superiores fossem representadas pela curva da equação. Então, essa curva aqui descrita, ó, tá vendo? Que eu estou falando de verde, ela é representada, como já está ali escrito, por y igual a log de x. E nossa ideia é achar algo nessa cara aqui. Aí ele vem: a forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura h do vidro. Então aqui ó, nós temos a altura h, que é isso aqui tudo. E ele fala que esse eixo x aqui ele foi posicionado para dividir essa altura ao meio. Ou seja, daqui para cima a gente tem h sobre 2. E daqui para baixo a gente tem também h sobre 2. Obedecendo a essas condições, o engenheiro determina uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base em metros. A expressão algébrica que determina a altura do vidro é. Então, como a gente tem um gráfico aqui em função de x e y, e a gente quer descobrir uma função que defina isso, a dica que eu dou para vocês, não só em logaritmo, né, é você encontrar dois pontos. Você pode usar esses dois pontos para exponencial, você pode usar para função afim, função quadrática, enfim. Vamos procurar dois pontos. E os dois pontos que eu consigo enxergar, que a questão está me chamando aqui, ó, me use, é esse e esse. Pode até ser esse aqui, ó, mas não vai ser tão útil, tá? Vamos usar esses dois da ponta aqui. E aí, como são pontos, a gente precisa de um par ordenado, que é x e y, para ambos, tá? E aí que vem a parte para a gente pensar. Vocês conseguem enxergar comigo que o y desse ponto, ele é exatamente h sobre 2? Porque repare que a gente dividiu aqui, né? Então, daqui para cima é h sobre 2, daqui para baixo é h sobre 2, aqui é o ponto zero. Então, significa que aqui para cima é h sobre 2, portanto, esse pontinho aqui, você já sabe que ele tem a característica de ser h sobre 2. A mesma coisa eu vou fazer com o ponto de baixo. Esse ponto de baixo aqui, ó, a gente não sabe quem é esse pontinho aqui, y, mas a gente sabe que daqui para baixo também mede h sobre 2. E como que a gente está abaixo do zero, na parte do y, na parte de baixo, a gente tem que aqui h menos h sobre 2. De 0 para cima mais h sobre 2, de 0 para baixo menos h sobre 2. E, portanto, a gente já achou aqui uma cara para esse par ordenado aqui. Então, a gente já sabe que ele tem cara menos alguma coisa menos h sobre 2. Falta a gente encontrar o x de cada um. E aí que vem a parte, ó. Vamos começar por esse de baixo que fica mais simples. Vocês concordam comigo que esse x desse ponto aqui de baixo, ó, ele está aqui e a gente não sabe quem é ele, mas ele está entre 0 e 1. Concordam comigo? Entre 0 e 1, ó. Para ser mais preciso ainda, esse ponto x ele tem exatamente essa distância aqui, ó. Ele tem essa distância. A gente não sabe que distância é essa para dizer quem é esse, da onde vai esse ponto x, né? Então eu vou chamar esse pedacinho aqui que a gente não sabe, que a gente desconhece, de E. Então esse ponto aqui vai ser o E menos h sobre 2. Fechamos o primeiro ponto. Então vamos até anotar aqui, ó. E menos h sobre 2. Agora eu vou para o ponto de cima. O ponto de cima, a parte x, ele está aqui, ó. A gente também não sabe onde está posicionada. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pensar. Para eu achar esse ponto, eu preciso saber a distância daqui até o ponto zero. Então, a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui tudo. Mais esse pedacinho de verde. Isso aqui tudo que eu estou pintando de preto é n, segundo a questão. Ó, aqui embaixo n, ó, é n. Como eu quero daqui desse ponto até o zero, então significa que esse ponto x ele é o n mais E. Então, o outro pontinho a gente acabou de achar, que é o n mais E e o h sobre 2. Achamos dois pontos. Então, esse é o detalhe da questão, ó, que esse ponto x é esse pedaço n mais o ezinho. Esse ponto x aqui de baixo é só o ezinho. E essa sacada para a altura, tá? Pensando nisso, o resto fica fácil. Por que fica fácil? Porque a gente só precisa agora substituir isso aqui, ó.
Então, a gente vai ter, vou separar em 1 e em 2, tá? A gente vai ter aqui para cima, ó, aqui é o x, aqui é o y. Então, a gente vai encontrar para essa 1 aqui, menos h sobre 2 é igual a log de e. E aqui para baixo, a gente vai encontrar h sobre 2 é igual a log de n mais e. Repare que eu substituí no lugar de y o menos h sobre 2 e o h sobre 2, e no lugar de x eu botei o e para a primeira e o n mais e na segunda. Então, encontramos aí duas equações logarítmicas. E a gente vai aqui desmembrar o que a gente conseguir, tá? Então, a primeira ideia que eu já vejo aqui é tentar formar uma igualdade. Ou seja, eu vou pegar essa equação aqui de cima e vou escrevê-la de outra maneira, para ficar mais claro para vocês. Vou escrevê-la como h sobre 2 é igual a log de e, menos log de e. Repare que ela estava negativa, joguei o menos para o outro lado. Por que eu fiz isso? Porque se você for olhar na primeira e na segunda equação, ó, nós temos que h sobre 2 é menos log de e, e nós temos aqui que h sobre 2 é log de n mais e. Logo, se h sobre 2 é igual a isso e h sobre 2 é igual a isso, as duas coisas são iguais. Então, menos log de e é igual a log de n mais e. Olha como fica mais claro. Só que agora a gente precisa aplicar uma propriedade aqui, né? Para eu dizer que esses logaritmandos eles são iguais, a gente precisa ter os logs iguais. Então, esse menos aqui ó, faz com que eles não estejam iguais. Então, eu vou aplicar uma propriedade aqui, que a gente sabe que a gente pode pegar isso aqui e jogar para cima desse e. Como assim, Bruno? A gente tem uma propriedade que é assim, ó. Se eu tenho log de a elevado a x, eu posso escrever isso aqui sendo x vezes log de a. Então, a ida e a volta vale. Então, estou pegando esse cara que está aqui na frente, que é o menos 1, e jogando ele como expoente, tá? Isso aqui se mantém, n mais e. O que é que a gente chega aqui agora de etapa? A gente pode concluir que se os logs têm as mesmas bases, ó, 10 e 10, quando não tem nada escrito é 10, tá? Significa que os logaritmos deles são iguais. Então, e elevado a menos 1 é igual a n mais e. Posso melhorar um pouquinho mais aqui. Eu posso dizer que 1 sobre e é igual a n mais e. E, portanto, posso fazer cruz credo aqui. Eu vou encontrar que 1 é ne mais e ao quadrado. Tá feio. Vou reorganizar um pouquinho. Eu vou dizer que e ao quadrado mais ne menos 1 é igual a zero. Então, a gente encontrou ó, uma equaçãozinha do segundo grau, onde a nossa variável é, não é o x como a gente costuma ver, né? Geralmente a gente vê assim, ó. Só que na verdade não é o x nesse momento, é o e. E aí o que resta para a gente fazer aqui agora? Resta resolver isso aqui. A gente vai resolver essa equaçãozinha aqui para ver aonde nós vamos chegar. Então, se eu for resolver aqui, eu vou fazer delta b ao quadrado, nosso b é o n, então n ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 1. Então, nós vamos encontrar que o nosso delta é n ao quadrado mais 4. Continuando, vamos achar nosso e, que é menos b, então, menos n, mais ou menos a raiz de delta, que é n ao quadrado mais 4, sobre 2 vezes a, então, 2 vezes 1. Ou seja, o que é que a gente encontra aqui agora? Essa coisa aqui não está tão bonita ainda, né? E que a gente sabe que a gente pode dividir em duas. Em e', que seria o menos n mais n ao quadrado mais 4 sobre 2, ou o e, duas linhas, que é o menos n menos n ao quadrado mais 4 sobre 2. E a gente precisa decidir qual desses a gente vai usar, tá? Como é que a gente vai ver isso? Vou subir aqui para a questão para a gente analisar junto, ó. Na nossa questão, a gente tinha dito que o nosso e era esse pedacinho aqui verde, ó. Então, significa que nosso e aqui, ele está positivo. Então, nós temos que procurar um dos dois resultados que ele seja positivo. Logo, o que a gente vai precisar usar é esse, ó. Porque se a gente usar esse de baixo, a gente com certeza sabe que vai dar um valor negativo, vai dar menos alguma coisa. Então, esse aqui de baixo não vale. Então, nosso e, na real, vale menos n mais raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Acabou aqui? Não. O que é que a gente vai fazer? A gente achou o ezinho, então a gente vai voltar aqui para cima e escolher uma dessas equações. Eu vou escolher essa de baixo, tá? Que é h sobre 2. E no lugar do nosso e, eu vou colocar quem? Essa coisa toda
que nós acabamos de achar aqui embaixo, ó, em menos n mais raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Vou lá substituir. Vou colocar assim para ficar mais organizado, tá? Menos n mais n ao quadrado mais 4 sobre 2. Deixa eu melhorar um pouquinho, sobre 2. Pronto. Vamos organizar isso aqui. Isso aqui vai ficar a mesma coisa de... Eu posso colocar, fazer uma MC aqui, tá? Então, a gente vai ficar com 2n menos n mais n ao quadrado mais 4. Tudo isso sobre 2. Repare que esse 2 está comum a todo mundo aqui, então por isso que eu não multipliquei nada, só multipliquei pelo primeiro, tá? Então, por isso que ficou 2n. Vou melhorar um pouquinho mais. Nós chegamos a algo do tipo 2n menos n dá n, mais n ao quadrado mais 4 sobre 2. O que é que eu faço aqui agora para deixar uma cara mais bonitinha? Esse 2 eu passo multiplicando com log. Então, logo, eu vou encontrar que h é 2 vezes log n mais raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. E, portanto, essa é a nossa resposta, que é a letra E. Olha ela aqui embaixo. Beleza? Então, é uma questão densa, é uma questão pesada, mas é bom que vocês voltem no vídeo e fiquem tirando print, fiquem anotando suas coisinhas. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!